Fala, torcida santista ligada aqui no canal. Aqui eu trouxe um compilado de notícias com novidades e informações exclusivas do Santos. Não tá tendo jogo, mas o mercado da bola tá a todo vapor com possíveis chegadas, possíveis saídas. Tem Neymar também. E é isso. Antes de tudo, só peço que você deixe o like, se inscreva no canal e lembrando que aqui tem produtos exclusivos no precinho pra você, torcedor santista. A informação que eu obtive hoje, como eu falei para vocês, eu mantive contato com o Alexandre Matos. Claro, ele é o executivo de futebol do Santos, a nossa obrigação é buscar também as informações dentro do clube. Eu não tive a informação do Ian Lucas por meio de pessoas do Santos, eu descobri isso lá em Minas Gerais, e por isso que eu consegui trazer essa informação em primeira mão para vocês. Mas, claro, perguntei nesta segunda-feira ao Alexandre Matos sobre essa negociação, e ele não teve como não confirmar a negociação, ela existe sim. Outros colegas também confirmaram essa informação. Obrigado aí ao pessoal que deu crédito pela informação que eu trouxe no domingo, obrigado ao GE, obrigado também ao Felipe Camargo, ao Lucas Mussetti, que também deram crédito. E eu vou agora atualizar as informações dessa negociação. Bom, o Atlético, ele acabou esta semana adquirindo o direito de compra do Ian Lucas junto ao Cruzeiro. O Cruzeiro havia emprestado, no começo do ano, o Cruzeiro emprestou o Ian Lucas ao Atlético. E o Atlético, esta semana, que passou, né, nós estamos na segunda-feira, agora, esses dias, ele realizou o direito de preferência pela compra do Ian Lucas. E pagou, de acordo com informações que eu obtive lá da imprensa mineira, de colegas de Minas Gerais, pagou 1 milhão de euros pelo atleta. Esse valor já estava estipulado, tá? O Atlético, ele pertence a um grupo de clubes que é da família, não sei se é família, não posso dizer família, mas do grupo do Vini Júnior. O Vini Júnior, ele é empresariado e a família do empresário do Vini Júnior tem a SAF do Alverca, que é um clube português, e o Atlético está ligado a esse grupo, tá? Esse grupo de Portugal, essa SAF do Alverca. Por que eu estou falando isso? Porque isso, pelo que me contaram hoje, é um obstáculo para o Santos. Por quê? Porque o Atlético, em vez de negociar, ele tem interesse de negociar, de fazer dinheiro com o Ian Lucas, porque ele pagou barato do Cruzeiro, 1 milhão de euros, o jogador é jovem, tem 23 anos, está se destacando na Série B. Então, o Atlético tem interesse de fazer dinheiro com ele. Só que é muito mais fácil para o Atlético negociar esse jogador através do seu braço europeu, que é o Alverca, de Portugal, do que negociar com um clube aqui do Brasil. Até porque o Santos quer adquirir o jogador, mas quer adquirir pagando pouco e parcelado. A proposta do Santos junto ao Atlético é a seguinte: olha, põe ele no Santos, eu pago X por ele e a gente valoriza o jogador e depois vendemos para a Europa. E aí ganhamos todos. Essa é a proposta do Santos, que não tem dinheiro. Só que o Atlético foi aí que a direção, que a diretoria do Clube Mineiro, disse aos Santos: olha, meu amigo, se for para colocar na Europa, eu coloco. Se for para revender para a Europa, eu coloco lá no meu clube de Portugal. E de lá ele já é vendido para um clube maior, ou de Portugal, ou de qualquer outro lugar da Europa, por valores bem maiores. Então eu não preciso fazer aqui, utilizar um grande clube brasileiro para fazer vitrine. Eu posso fazer essa vitrine dentro da Europa. Isso foi dito ao Santos hoje, nessas últimas horas. Então é um problema. É um problema porque o Santos entende, aliás, o Santos não tem condições de pagar o valor que o Atlético espera receber de imediato para lucrar com o jogador. Porque o Atlético pagou 1 milhão de euros por ele, cerca aí de 5 milhões e meio, pagou ao Cruzeiro para ficar com ele. E é claro que o Atlético, se for vender agora, de imediato, vai querer muito mais do que isso. O Santos não me disse exatamente qual é o valor da pedida pelo Ian Lucas. Mas a pessoa com quem eu conversei hoje, nesta segunda-feira, me deu uma dica. E eu calculo por essa dica que o Atlético não queira receber menos de 5 milhões de euros. E o problema maior é que o Atlético quer essa grana à vista, na mão. O que eu sei
é que o Santos vai fazer um esforço para contratar o Ian Lucas e, mesmo não tendo dinheiro, acredita que pode convencer o clube mineiro, quem sabe até cedendo um jogador da base, fazer uma parceria. Além disso, né, está tentando valorizar essa ideia de que o Santos é uma grande vitrine, que mesmo que ele vá para o Alverca, não teria a mesma valorização do que teria jogando a Série A aqui, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, o Atlético só tem a Série B para disputar. Essa é a ideia do Santos para tentar convencer a diretoria do Atlético a fazer negócio com o Santos, mesmo o Santos não tendo dinheiro. Então o Santos vai tentar, de alguma maneira, ainda contratar o Ian Lucas. Mas, neste momento, para ser bem transparente com vocês, não é uma negociação fácil. Não é uma negociação que eu diria que está aí encaminhada. Infelizmente, o Santos está com o seu nome queimado no mercado. O Santos já deu aí vários calotes nos últimos anos, né, ao longo dos últimos anos. Então, isso é um complicador. E tem também o fato de que o Atlético acha que dá para ganhar dinheiro já de imediato, podendo até vender na Europa através do clube português. Enfim, é uma negociação que é difícil. O Santos ainda alimenta esperança, mas não é uma negociação fácil. Se não der com o Ian Lucas, o Santos já tem um plano B. O plano B é um jogador de fora. Não sei ainda a nacionalidade dele, mas é um jogador aqui da América do Sul. Não sei se é equatoriano, argentino, colombiano, mas é um jogador aqui da América do Sul e é um jogador ainda mais jovem, é um jogador de 20 anos. Então o Santos está já se preparando. Se não der para investir, se não der para negociar, para comprar o Ian Lucas, o Santos vai partir para esse plano B. E esse plano B é um jogador de 20 anos, também volante marcador. Mas, nesse caso, pelo que me contaram, daria negócio a compra parcelada. O Santos conseguiria fazer uma compra parcelada, como é a intenção do Santos. Outros jogadores. Como eu disse para vocês, o Santos não tem condição financeira de acelerar nenhum processo agora. Por isso que o Santos vai esperar até o limite, o último, o finalzinho ali da janela, para poder realizar alguma contratação. Porque vai ser a época em que aqueles jogadores que estavam esperando uma proposta melhor, se conseguiram, já foram embora, já terão ido embora. Mas aqueles que não conseguirem propostas melhores vão ficar mais baratos. Então essa é a estratégia do Santos, que não tem dinheiro. É a velha e boa xepa. É o que o Santos vai fazer para tentar se reforçar agora nesta janela. Sobre o Arboleda. O Arboleda, isso é uma informação de bastidores. O Arboleda ligou para o Cuca. A situação do Arboleda, a negociação, o interesse do Santos pelo Arboleda, ele começa numa ligação que o Arboleda faz para o Cuca, pedindo para que o Cuca o levasse para o Santos por conta da situação dele no São Paulo. Ele não tem mais espaço no São Paulo. São Paulo, por conta aí do problema que teve com ele ficou mais de 20 dias para voltar do Equador. Então, tiveram esse problema e o São Paulo já colocou ele ali em separado. Ele já retornou, mas não deve ser aproveitado pelo São Paulo. Então, o Arboleda, que já trabalhou com o Cuca no próprio São Paulo, ligou para o Cuca e disse: professor, eu quero muito jogar, me leva aí para o Santos, professor. E aí o Cuca passou a bola para a diretoria e a diretoria disse ao Arboleda: ô Arboleda, cara, você seria muito bem-vindo aqui, o Cuca gosta de você, então vem para cá. Agora, já que você está com muita vontade de jogar aqui no Santos, Arboleda, consiga a sua liberação aí do São Paulo e aceite o salário que a gente pode pagar por aqui. O Arboleda ganha cerca de 900 mil reais, entre 900 mil e 1 milhão lá no São Paulo. Aqui, o Santos, para contratá-lo, quer pagar no máximo 500 mil e ainda não ter que assumir nenhum valor referente ao São Paulo. O Arboleda ainda tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Então, o São Paulo, né, o Arboleda teria que conseguir agora a sua liberação do São Paulo e o Santos só pagaria o salário. Então, essa é a proposta do Santos ao Arboleda. O Santos até daria um contrato maior para o Arboleda, um contrato de 2 anos, desde que ele aceitasse esse salário de 500 mil e que o Santos não tivesse que pagar absolutamente nada para contratá-lo. Então, a história está aí. O Arboleda, depois disso, deu uma esfriada e a gente não sabe se essa negociação vai realmente caminhar ou não. Tudo indica que é uma negociação que não deve sair também, porque o São Paulo não deve abrir mão do Arboleda de graça e o Arboleda também não sei se está tão afim de jogar no Santos para receber metade
do que ele recebe no São Paulo. Então vamos aguardar. Porque, segundo o que se comenta, é que o Tiquinho não teria dado certo lá no Mirassol e ele estaria indo para o Fortaleza. Para o Fortaleza. Por empréstimo. Torno a dizer para vocês. Conversei com duas... Conversei não. Mandei mensagem para duas pessoas. Uma não respondeu, a outra me disse que não tem nada. Que ele continua no Mirassol. Então está falando que o Mirassol está querendo devolver. Estão falando até que o Mirassol está querendo devolver. Não sei como é que fica. Mas essa é uma outra informação que rolou nesta segunda-feira e que eu trago aqui para vocês o que eu apurei. Não estou desmentindo ninguém, estou dizendo para vocês que eu não consegui informar, apuração no sentido de que de fato esteja acontecendo isso. Ao contrário do Ian Lucas, que essa mesma pessoa que me disse que não tem nada com o Tiquinho, falou para mim, estamos negociando. Entendeu? Estamos negociando. Gente, outra coisa, em relação ao Arboleda e o Zé Rafael, já falei para vocês aqui 2 ou 3 vídeos atrás, tem nada. O Santos, o Cuca, como eu também já havia falado para vocês lá atrás, o Cuca quer o Arboleda, tá? É um jogador que vai fazer 35 anos em outubro. Aí cogitou-se uma troca, cogitou-se não, foi divulgado na mídia e nas redes sociais que havia a possibilidade dessa troca. Essa mesma pessoa que falou para mim que não tem nada no Tiquinho, que o Ian Lucas e o Santos estão negociando, me disse, olha, não tem nada. Esquece isso. Não vamos trocar jamais o Zé Rafael pelo Arboleda. E por conta da repercussão negativa da chegada do Arboleda, o Cuca, que estava querendo o jogador, já deu um passo atrás, foi convencido pela direção do Santos, olha, escuta, esquece, meu, tá pegando mal, dá uma olhada na rede social, ninguém quer saber. Dá uma olhada, ninguém quer saber. Então, o Cuca recuou, tá bom? Gente, vamos falar aqui agora de seleção brasileira, a situação do Neymar, né? Situação do Neymar. Eu falei para vocês ontem que conversei com uma pessoa do Santos, não foi o Dr. Zogaib, quero mais uma vez deixar claro isso, não foi ele. E essa pessoa falou para mim o seguinte, olha, se o Neymar estivesse no Santos, se ele estivesse no Santos, ele estaria jogando. Ele estaria jogando. Tá? Isso eu falei para vocês ontem. Hoje, conversando ali com o Alfinete, lá, que apresenta o programa que eu trabalho lá na revista Placar, é de segunda a sexta, tá começando 12h10 e vai até 1h10, tá? Tá começando 12h10, vai até 1h10. É 1 hora de seleção brasileira. O Alfinete conversou com o Moraci Santana, que foi preparador físico da seleção brasileira na época do Tele Santana. Não, na época do Tele? Não, na época do Parreira. Na época, foi campeão do mundo em 94. Ele conversou com o Moraci Santana, com o Paulo Sérgio, que também foi campeão em 94, Miller, que foi campeão em 94, Marcelinho Carioca, que jogou no Corinthians, também jogou pelo Santos, e todos eles disseram a mesma coisa. Esse tipo de lesão demora 40 dias para ser curado. Agora, no jogo contra a Escócia, que vai ser no dia 24, vai dar exatamente os 40 dias da contusão do Neymar. Porque ele se lesionou no dia 17 de maio contra o Coritiba, na Arena de Itaquera, Arena Corintiana, na derrota de 3-0 para o Coritiba. Ali ele se lesionou. O que eu falei para vocês ontem, que uma pessoa no Santos me falou, olha, com base nos exames que a gente viu e o começo do tratamento dele aqui, ele, se estivesse no Santos, estaria jogando. Agora eu trago para vocês o depoimento de quatro profissionais ligados ao futebol e que disseram, se for mesmo, grau 2, como o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, falou, 40 dias. E isso aí vai bater no dia 24 de junho. Ou seja, se o Brasil se classificar, e eu acho que deve acontecer, classificar, se bem que aquilo que eu falei para vocês ontem, com esse time sem vergonha aí, com essa geração sem personalidade fraca, não me espantaria se a seleção brasileira não ficasse de fora, como aconteceu em 66, quando o Brasil foi eliminado na fase de grupos. Mas aí, se o Brasil se classificar, ele teria condições de estar disponível para o técnico
Carlo Ancelotti usá-lo nessa partida. Não se sabe contra quem vai ser, tá? Porque ainda tem muita coisa pela frente, a Copa mal começou. Mas o fato é que a informação que vem dos Estados Unidos nesse momento é que no jogo da próxima sexta-feira, contra o Haiti, sexta-feira, dia 19, que aí daria 32 dias da lesão dele, que foi dia 17, certo? Esse jogo ele está fora. E deve ficar de fora também contra a Escócia, dia 24. Dia 24. Entendeu? Voltando, portanto, no jogo de 16 avos de final do Brasil, se o Brasil se classificar. Vocês assistiram hoje o jogo de Cabo Verde contra a Espanha? Que baita jogo, né, gente? O goleiro, tal do Vozinha, 40 anos, foi eleito o melhor jogador em campo. Ele pegou até pensamento. Alguém pensava, ia lá e pegava o pensamento. Que baita jogo, gente, que baita jogo. E a TV Casé fez um negócio até interessante, que eles gostam de fazer isso. Estou acompanhando a Copa lá por eles. Então eles fizeram assim, gente, vamos bombar a rede social. Aí descobriram lá qual é o Instagram dele. E acho que é @vozinha1. Vozinha com Z, né? 1. Ele tinha menos de 50 mil seguidores. Já está com quase 4 milhões. 4 milhões. E ele falou, gente, ele pirou a hora que viu, né? E, enfim, tá todo mundo que assistiu o jogo, o Brasil inteiro torcendo para Cabo Verde, e curtiu demais esse empate e o desempenho do Vozinha, tá? A seleção da Espanha, baita decepção, tremenda decepção, entendeu? Então quer dizer que essas dificuldades, né? Essas foram as novidades do nosso Peixão, do Santos. É isso, se inscreva no canal, deixa o like, ative o sininho, compartilhe o vídeo e até a próxima com mais novidades do Santos.